sejam muito bem-vindos ao Emara de hoje. Esse programa que é feito com muito carinho para você que está em casa nos assistindo e é transmitido aqui pela TV Gazeta Brasil, todos os sábados das 20 às 21 horas. Então, já coloca aí na sua agenda esse compromisso de estar aqui conosco todos os sábados. E esse programa, ele tem um intuito muito forte e muito claro, que é transformar a vida de quem assiste. Isso mesmo, gente. Esse programa traz todos os sábados técnicas da lei da atração, técnicas de fé que são realmente transformadoras, orientações que vão te fazer entrar em um novo patamar. Então, fique comigo até o final. O que Michael Jackson, Anitta, Mariana Rios, Thiago Nigro, Will Smith têm em comum? Gente, todas essas pessoas afirmaram publicamente que utilizaram a lei da atração para alcançar os seus objetivos. Sim, gente, mas não de uma forma superficial. Todos eles afirmaram uma constância, uma dedicação às técnicas da lei da atração. Existem algumas histórias muito interessantes que eu vou trazer aqui para vocês com o intuito de te inspirar. Sim, fazer com que você também possa transformar a sua vida, alcançar aquele objetivo que você tanto deseja, utilizando exatamente essas técnicas. Mas vamos lá. Vamos falar primeiro sobre Michael Jackson, o rei do pop. Gente, ele teve uma vida bastante controversa, né? Ali no filme a gente consegue perceber quanto ele teve uma vida sofrida, passou por algumas coisas, algumas críticas até vieram aí a dizer que o filme foi um pouquinho superficial. E talvez tenha sido, gente, mas em 2 horas de filme seria muito difícil trazer todas as questões, né? Mas sem dúvida foi um filme fantástico, né? As músicas, o ator, enfim, realmente é uma delícia de assistir. E aí, a gente vem falar hoje sobre um tema específico que veio ali ilustrado nesse filme. Vamos falar, sim, de lei da atração. Michael Jackson, ele afirmou que o momento mais importante do dia dele era o momento em que ele se levantava como um guerreiro, como um vencedor, ali numa postura de vencedor, ia até a frente do espelho e repetia as suas afirmações. Gente, ele não fazia isso um dia ou outro, né? Ele não desistiu, ele fazia isso de uma forma constante. Sim, porque a lei da atração, ela tem que ser realizada de uma forma constante. E eu já trouxe aqui em um outro programa uma técnica que é justamente aquela que a gente utiliza no início do dia, ali quando a gente acorda. Por quê? Eu expliquei sobre isso e vou explicar de novo. A gente, no momento em que a gente acorda, a gente está programando a nossa mente o dia inteiro. É como se fosse um campo fértil e vazio, vasto. Então, aquele sentimento e aquela emoção, aquele pensamento que você coloca ali no início do seu dia, ele é determinante para todo o seu dia. Por isso que muitas pessoas, muitos gurus aí da internet que ensinam sobre lei da atração, eles falam que no momento da manhã, o interessante é tirar um tempinho ali para o devocional, para as orações, deixar um pouquinho de lado o celular, deixar um pouquinho de lado aquilo que não acrescenta na sua vida, aquilo que não edifica, sabe? Deixar os problemas, as sensações ruins de lado, logo ali naqueles primeiros minutinhos do dia. Bom, Michael Jackson afirmou fazer exatamente isso. De manhã, ele se levantava como um guerreiro, de forma altiva, ia para frente do espelho e repetia para si mesmo as afirmações daquilo que ele queria. E dentre essas afirmações, ele dizia que queria bater recorde, que o álbum dele fosse o mais vendido. E realmente, gente, ele bateu esses recordes, né? Que foi uma coincidência?
Será que o fato dele ter conseguido bater recordes, se tornar o artista mais vendido da época, né, até hoje, uma grande referência aí, será que foi uma coincidência ou realmente teve a ver com a lei da atração? Bom, o meu alerta para você é o seguinte: a lei da atração funciona. E eu até digo para vocês aqui, sempre reforço isso, que para mim nada mais é do que a lei da fé. Sim, lei da atração é um exercício de fé, porque a Bíblia, ela fala sobre isso várias vezes. Ela diz: como você pensa, acontece, tudo que pedires em oração, querendo, recebereis. Diga ao fraco, eu sou forte. Aquilo. E alguns pensadores, né, eu não vou falar da Bíblia agora, mas alguns escritores aí que são extremamente consagrados sobre a lei da atração, eles falam sobre isso também, né? Aquilo que você pensa na sua mente, você pode tocar com as mãos. Se eu não me engano, foi Napoleão Hill que falou sobre isso. E, inclusive, nós temos aí alguns religiosos que são grande referência aí, que auxiliam muitas pessoas aqui no Brasil também, que falam sobre fé e lei da atração. Não com esse nome, né? O bispo Bruno Leonardo mesmo, que eu sigo, ele sempre fala do poder da palavra, do poder da fé, da intenção, de como a gente consegue moldar a nossa vida ali através de alguns comportamentos. Ele fala daquela situação de nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Ou seja, para você organizar, colocar a sua casa em ordem. E eu já falei sobre isso aqui também no programa, né? Então, gente, o que nós podemos afirmar aqui agora é que o rei do pop, apesar de ter passado por muitas situações controversas na vida, ele tinha uma tarefa diária que era convencer a si mesmo de que ele era capaz. Isso é realmente fantástico, gente, quando você consegue entender que a nossa oração nem sempre deve ser uma lamúria, um pedido, tirando totalmente das nossas mãos a nossa responsabilidade pelo que nos acontece, e trazendo a autorresponsabilidade para a nossa vida. Aí sim a gente consegue entender que quem nós precisamos convencer de que nós somos merecedores somos nós mesmos. E todas, gente, exatamente todas as técnicas da lei da atração, elas servem exatamente para isso. Porque o que nós observamos nas técnicas são constância, a parte de mentalização, a parte da escrita, para trazer legalidade para aquilo que nós queremos. Então, a gente consegue entender ali uma série de fatores que realmente vão trazer para nós mesmos um convencimento. Então, se você até hoje está utilizando os pensamentos negativos, está vivendo no vitimismo, eu te digo, a partir desse momento você tem a grande oportunidade de se transformar. Sim, gente, é uma oportunidade valiosa. Então, por que não? Por que não se convencer de que você é capaz, ao invés de ficar tentando convencer o outro, ao invés de ficar tentando convencer o marido, o filho, o vizinho, o patrão, o chefe? Por que você não coloca em prática os seus dons? Por que você não olha para si mesmo e veja o que você pode mudar, mudando em você, para que possa sim vir a ser transformado ali no mundo, né? No mundo lá fora. Então, essas técnicas que a gente utiliza, que podem ser moldadas, vou dizer, gente, podem ser moldadas para o seu estilo de vida, para aquilo que você mais acredita. Eu, no meu caso particular, eu sempre trago a lei da atração do lado da fé, porque para mim é mais fácil me visualizar em comunhão com o Eterno, em comunhão com Deus, sentindo a presença, aquela energia ali de Deus e acreditando que eu sou filha de Deus e que eu sou protegida e amparada. Para mim é mais fácil acreditar na lei da atração com versículos bíblicos. Sim, porque são palavras, né? São versículos, são frases que estão consolidadas há tanto tempo ali, né? Enfim, de geração para geração, e ainda são transformadores. A energia
que envolve, né, toda essa temática da fé. Quantas pessoas eu vejo sendo transformadas em templos religiosos, ali através de uma promessa, uma peregrinação, alguma coisa, uma campanha de oração que foi feita para alguém se curar, né? Quantas pessoas eu vejo sendo curadas. Então, no meu caso específico, é mais fácil enxergar a fé, enxergar a lei da atração através da fé, através do que está escrito na Bíblia, através dos relatos e histórias bíblicas, onde o impossível é sempre demonstrado ali. Então, aquilo que a gente vê com os nossos pensamentos, a gente vai poder tocar nas mãos. É muito importante que você fique com essa frase. Bom, nós já falamos de Michael Jackson de uma forma extremamente intencional, aproveitando aí o gancho do sucesso do filme, né, para trazer para vocês essas orientações aqui. Mas tem algo mais, né? Eu quero falar também sobre outras pessoas que são conhecidas aí e que também afirmam ter utilizado a lei da atração. Inclusive, eu comecei esse quadro falando sobre isso, sobre o que essas pessoas tinham em comum. E agora eu vou trazer aqui um pouquinho do relato da Mariana Rios. Mariana Rios, ela conta em alguns podcasts, em algumas situações aí, são vídeos que estão bem viralizados, onde ela conta como ela utilizou a lei da atração a favor dela. Sim, ela conta que em um momento da vida dela, eu gosto muito dessa história, porque muitas vezes você pensa que para quem está começando, para quem está lá atrás, é muito difícil. Mas olha, veja esse relato, né? Deixa eu te contar. Eu não vejo, né? Mas eu vou te contar esse relato. Ela conta que ela estava vendendo bombons por volta dos 17, 18 anos de idade, eu não me lembro exatamente a idade. E ela passou na porta da concessionária da Jaguar. E ali, naquele momento, ela olhou para um carro da Jaguar e ela teve certeza absoluta que ela queria ter aquele carro na vida dela. E ela não só teve essa certeza, ela sentiu. Ela olhou aquela situação não com vitimismo, né? Porque alguém poderia olhar e falar, nossa, para mim é impossível, eu estou aqui vendendo bombons e tenho pessoas entrando dentro da concessionária para comprar. Isso nunca vai acontecer comigo. Não, gente, ao contrário. Ela olhou e pensou, eu terei um carro desse. E determinou, e acreditou, e confiou, e sentiu que isso aconteceria na vida dela. E ela conta que, alguns anos depois, ela passou a ser justamente embaixadora da marca Jaguar. E, inclusive, ela ganhou um carro para ser a embaixadora da marca. Ou seja, poderia ser qualquer outra marca, mas foi exatamente essa marca onde ela se conectou ali, né, energeticamente, onde ela acreditou, onde ela teve certeza interna que aconteceria, que ela foi chamada, né, e ela recebeu o carro. Gente, isso é realmente fantástico. Mas tem outros relatos que ela traz também, né? Ela queria fazer malhação e ela conta que ela atendia o telefone como se já tivesse acontecido, sentindo ali a emoção de ter passado nos testes, de ter sido chamada. Ela conta que atendia o telefone de uma forma fictícia no metrô, na rua, em casa. Ela realmente acreditava, ela encenava aquilo. Para ela, como atriz, talvez tenha sido um pouquinho mais fácil, gente, mas não é impossível para você. Inclusive, uma vez, ela conta que, também, um outro relato, são vários, né? Mas alguns eu realmente me tocaram e eu estou trazendo aqui para vocês. Ela conta também que um dia ela foi visitar um amigo e num prédio maravilhoso, e quando ela entrou ali, ela falou, eu vou morar aqui, e aquilo parecia tão surreal, porque ela tinha acabado de chegar na cidade, ela não tinha um trabalho ainda, ela ainda não tinha ficado famosa, e ela falou pro amigo, eu vou morar aqui, e anos depois ela realmente morou nesse apartamento, assim como uma cortesia de trabalho. Então, são coisas que aconteceram na vida dela e que eu sei que aconteceram na vida de muitas outras pessoas que não relatam isso na internet, né? Aquilo que as pessoas chamam de coincidência, são as grandes coincidências da vida, gente. Olha para você ver, na minha vida também. Eu estou aqui hoje, à frente de um programa de TV, com milhares de pessoas me assistindo
em rede nacional. Como eu poderia acreditar, né, que isso seria possível de uma forma, se eu não visse acontecendo, né, qual caminho me traria para essa situação? Um belo dia eu recebi uma mensagem com um convite nas minhas redes sociais. Então, era um sonho que eu tinha, mas como chegar lá, gente? Quem imagina, né? Então, ter a oportunidade, inclusive, de falar sobre lei da atração, sobre fé, sobre autodesenvolvimento para tantas pessoas. Sim, gente, quando eu estava ali na faculdade de psicologia, eu imaginava poder tocar e transformar a vida das pessoas. Afinal, quem escolhe fazer um curso de psicologia, ele quer realmente tocar, entender do comportamento humano, transformar vidas, né, ajudar pessoas, mas não de uma forma tão abrangente. Talvez todo mundo queira, né, de uma forma tão abrangente, mas é difícil imaginar que isso aconteceria de uma forma tão abrangente, de uma forma tão incrível. Então, eu sou muito grata por tudo isso, mas se eu tivesse que fazer o caminho inverso ali, lá no passado, te dizer que eu chegaria aqui, com certeza, seria muito difícil imaginar o como. E é por isso que a lei da atração, ela foca muito, né, e tem muito nas técnicas, a questão de ter o objetivo e não se preocupar com o como. Inclusive no livro, no vídeo também, no filme, no Segredo, tem um relato que fala o seguinte: quando você vai viajar, você não consegue ver a estrada toda. Você, principalmente se for à noite, né, você consegue enxergar os próximos 200 metros no máximo, que é aquilo que o seu farol alcança. Mas você vai. E normalmente, dando tudo certo, você vai sair de um ponto, vai olhar para frente e vai chegar no seu destino, observando e enxergando somente os próximos 200 metros. E isso é fantástico. Por quê? Porque é uma forma de ilustrar que você não precisa se preocupar com o como. Deixa o como para Deus, deixa o como para o universo, deixa o como para as relações. Você não precisa se preocupar com o como. Você tem que se preocupar em acreditar, a se convencer de que aquilo é o que você realmente deseja. Aquilo é o que você realmente quer fazer. Aquilo é o que realmente toca o seu coração. É essa preocupação que você precisa ter. Então, a partir de agora, gente, vamos deixar o como de lado. Eu tenho certeza que a Mariana Rios, ela não sabia exatamente como, ela já pensava ali em malhação, já pensava em algumas coisas, mas provavelmente ela deve ter imaginado que ela conseguiria dinheiro e com esse dinheiro ela compraria o carro. E no caso dela, ela foi convidada para ser embaixadora da marca e ela recebeu o carro. No caso do apartamento que eu contei aqui também, provavelmente ela tivesse imaginado a mesma coisa. Eu vou ganhar dinheiro, vou juntar esse dinheiro e vou comprar o apartamento. No caso dela também foi diferente, né? Ela foi convidada, ela estava trabalhando e a empresa para a qual ela estava trabalhando era dona daqueles apartamentos. Então, ela ofereceu o apartamento para que ela pudesse morar naquele período. Olha para você ver como é obsoleto e desnecessário ficarmos nos preocupando com o como. Assim como um relato bíblico também, né? Onde uma pessoa queria se curar e havia um momento ali, num poço, né, de água, onde a água se balançava. Está escrito na Bíblia que um anjo vinha e balançava a água, só que toda vez que ele balançava aquela água, aquela pessoa, por ter limitações físicas, ela demorava a chegar dentro da água, porque todo mundo que entrava na água primeiro era automaticamente curado. Então, na cabeça daquela pessoa, ela precisava de ajuda para entrar na água. Ela criou um roteiro ali, uma forma. Ela criou um como na cabeça dela. Ela precisava de ajuda. Inclusive, quando Jesus pergunta, né, o que ela quer, o que ela deseja, ela fala: poxa, eu quero entrar no poço. Eu quero, mas ninguém me ajuda. Toda vez que o anjo vem e move as águas, alguém é mais rápido que eu e eu fico para depois. Ou seja, ele estava focado no processo e não no resultado. E naquele momento, Jesus curou, sem precisar do poço. Sim, o resultado veio independente da forma, do como, da maneira.
E é isso, gente, que eu quero trazer para vocês, eu quero colocar no coração de vocês. Que agora eu já trouxe um relato falando sobre Michael Jackson, né? De que ele precisa se convencer, né? É muito importante isso. Você não precisa convencer o outro. A lei da atração, a fé, não é para você convencer o outro de que você é merecedor, de que você é capaz. É para você se convencer. E o outro ponto que nós já trabalhamos aqui hoje é deixar de lado o como. Sim, gente, não se preocupe com o como, só com o resultado. Visualize o resultado, visualize ali o objetivo final. Se veja daquela maneira, sinta aquela situação, aquilo que você realmente deseja acontecer. Sim, é isso. Então, gente, nós já trouxemos aqui duas situações. Primeiro, a importância da constância, do autoconvencimento, de você trabalhar te convencendo, acreditando que é possível, mudando internamente para que o mundo externo seja transformado e eliminar a preocupação com o como. Eu trouxe duas histórias já de pessoas extremamente famosas e agora vou trazer uma história caseira, uma história que aconteceu com o meu filho enquanto ele ainda era criança. E eu acho super válido trazer essa história aqui, porque eu acho incrível, uma história que me tocou profundamente e eu espero que te toque também. Meu filho, ele tinha ganhado de presente um iPhone na época, já tem muitos anos isso, tá, gente? Eu não sei qual iPhone que era, mas ele sempre gostou muito dessas coisas de celular, internet, e ele tinha ficado extremamente feliz com esse telefone, era uma alegria para ele. E aí um dia, ele teve um encontro de família, várias crianças, várias pessoas, muita gente, foram para a fazenda, voltaram, aquele fim de semana ali com muita gente, muita criança, todo mundo reunido, e o telefone dele simplesmente sumiu. E ele ficou muito chateado, ninguém achava o telefone, não sabia se tinha caído do carro, se tinha deixado em casa, ninguém lembrava direito, ele falava, eu trouxe, mas a gente ficava em dúvida. Enfim, o telefone sumiu, não sabia se tinha ficado na fazenda, não sabíamos o que havia acontecido. E ele passou aí uns 4 meses sem telefone. E quando chegou próximo do aniversário dele, nós estávamos frequentando uma determinada igreja e nessa época havia vindo uma pessoa, um religioso, né, fazer uma oração para a igreja e tudo. Quando ele chegou, ele fez uma campanha, uma espécie de campanha. Ele entregou ali alguns papelzinhos para cada uma das pessoas que estava ali. Falou para a gente pegar esse papelzinho abençoado, levar para casa, anotar ali naquele papel o que nós queríamos, que se nós fizéssemos isso, no outro dia nós voltaríamos ali, ele abençoaria aquele papel mais uma vez, nós depositaríamos. Não precisava depositar, agora que eu me lembro, não precisava. Aquele papel seria abençoado. Ok. Assim fizemos, eu fui com o meu papelzinho para casa, ele foi com o dele, ele já sabia escrever na época, e ele escreveu ali que queria um iPhone, porque ele tinha perdido um iPhone, ele queria um iPhone. E estava bem perto do aniversário dele, quando eu bati o olho naquele papel, eu falei, gente, isso agora vai ser fácil, né? Vai ser resolvido, aniversário, chegando e tudo mais. E aí, tudo certo, tudo tranquilo, ele foi no dia seguinte, eu apresentei o meu, não me lembro o que foi o meu pedido ali no papel, e ele apresentou o papel dele. Em seguida, ele entrou de férias, que ele faz aniversário em dezembro, e nós viajamos para Brasília, na época nós morávamos em São Paulo, fomos para Brasília, nenhuma viagem aqui do lado, mas enfim, vamos passar uns dias lá. E nisso o pai dele ofereceu para dar um presente, veio até Brasília, para passar o aniversário dele com ele, né, e dar um presente. E ele saiu para comprar esse presente, e ele queria muito esse iPhone. Eu pensei, pronto, vai resolver a questão do iPhone. E quando ele chegou na loja para escolher o presente, ele ligou na minha casa para falar comigo, mãe, vou ganhar o meu iPhone e tudo, estou muito feliz, estou aqui na loja. E meu irmão estava do meu lado. E aí, a hora que o meu irmão escutou a conversa, eles gostavam muito de jogar videogame. Meu irmão tinha um videogame e meu filho não tinha. E ele sabia o quanto ele gostava de videogame. E ele estava usando um telefonezinho, que não era um iPhone, era um telefonezinho simples, que recebia ligação. E aí meu irmão pegou e falou assim, me empresta o telefone. Pegou o telefone e falou pra ele, não, deixa de ser bobo, não pega o telefone.
pega um videogame, você gosta, você vai aproveitar muito mais, telefone você já tem, pega um videogame, enfim. Convenceu meu filho a pegar o videogame. E aí ele, assim, fez. Chegou em casa com o videogame, muito feliz da vida, colocou o videogame lá no lugar. E aí eu peguei e falei pra ele, falei, filho, olha, você escolheu, achei que você escolheu o iPhone. Ele falou, mãe, olha, eu já tô grata a Deus. Eu sinto que eu recebi o meu iPhone, só que eu troquei por um videogame. Mas eu já estou grato porque eu sinto que eu recebi. Ok, feliz da vida, sinto que recebi, instalou o videogame, passaram um tempo lá jogando. Quando deu no dia seguinte, o meu telefone toca e era a minha madrinha me ligando. Mara, eu achei um telefone aqui em casa tem uns dias e eu tô batendo o olho nesse telefone aqui e aí eu lembrei que o Samuel tinha perdido o telefone dele. Será que esse telefone não é o dele? Não. Peguei e falei assim, manda uma foto. E era exatamente o telefone dele. Então, gente, olha, eu fico arrepiada de falar aqui, porque é uma história tão fantástica, tão bonita, né? A gente se sente tão abençoado por Deus nessa hora. E aí, gente, o que me vem à mente nessa história, nesse relato? Gratidão. Ele pediu, ele se sentiu grato mesmo tendo que trocar, né? Alguém poderia dizer, poxa, eu tive a oportunidade de ter meu iPhone, mas eu tive que trocar, perdi o meu, eu sou, enfim, eu sou azarado de ter perdido meu telefone. Não, ele sentiu gratidão. E essa é a mensagem que eu quero trazer para você agora. Em tudo dai graças. Gente, essa história, ela marcou tanto a nossa vida, quando a gente precisa de algo assim, muito importante e parece difícil, nós sempre nos lembramos dessa história do iPhone, porque é muito bonitinha essa história, né? Ele ficou tão feliz, mas tão feliz, foi até a igreja, contou para as pessoas, deu testemunho, contou para os amigos. Eu já contei essa história aqui nas minhas redes sociais, né? Inclusive eu te convido, tem um QR Code aqui na tela, você está convidado para ir até as minhas redes sociais. Lá, além desse programa que ficará lá também, né? Nós temos também todos os outros e várias mensagens de fé, de transformadoras aí para a sua vida. Você é muito bem-vindo, eu te convido com muito carinho e te peço para que me siga, para que me acompanhe ali nas redes sociais. Mas enfim, gente, essa história, ela tem a ver com gratidão. Em tudo dai graças. É só nós nos lembrarmos da história dos israelitas que entrariam na Terra Santa em 40 dias, entraram em 40 anos por reclamação e murmuração. Então, o inverso de reclamação e murmuração é exatamente fé, gratidão. É por isso que eu te digo, gente, está na Bíblia, em tudo dai graças. Então, por favor, em tudo dai graças. Coloca isso no seu coração, na sua mente. Comece a agradecer pela sua vida. Você não sabe o que é preciso para você estar vivo, você não sabe como você respira, você não sabe como as coisas boas acontecem na sua vida, você não sabe como aquela planta tem vida, como que o ar circula, você não consegue entender isso de uma forma científica, mas você sabe que é real. Por que você não vai acreditar que você é capaz de alcançar aquilo que você deseja, que você é capaz de manifestar aquilo que você deseja? Na Bíblia está escrito, vós sois deuses, somos filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus. Jesus dizia, homens de pouca fé. Gente, vamos alimentar a nossa fé. É um pedido que eu faço, sabe? É um grande pedido que eu faço. Vamos alimentar a nossa fé, vamos nos dedicar um pouquinho ali, todos os dias, a exercitar a nossa fé, a transformar a nossa vida, a nos convencermos, a sermos gratos pelo que nós já temos. E quanto mais gratos nós somos, mais bênçãos nós atraímos para a nossa vida. O universo, ele entende assim. Se eu sou uma pessoa grata para receber algo, eu sou uma pessoa que mereço receber mais. Então fica mais essa dica para você. Então, gente, eu gosto muito dessa história que eu trouxe agora, né? Meu filho que eu vivenciei me emociona profundamente. É realmente muito legal essa história, eu gosto muito dessa história. E aconteceu justamente numa época onde eu não tinha condições de dar um iPhone, eu não tinha condições de dar um videogame pra ele, não tinha condições de dar as coisas que ele queria. E isso sempre traz muita culpa pra gente, né? Mas graças a Deus as coisas mudaram agora. Mas eu quero
reforçar com vocês aqui, gente, a importância de utilizarmos continuamente a lei da atração. Além desses relatos que eu trouxe, existem relatos do Will Smith, que fala que preencheu um cheque ali antes de se tornar famoso, um determinado valor, e ele recebeu esse exato cheque, nesse exato valor, quando ele fez o primeiro filme famoso dele. Relatos da Anitta, que fala que todas as noites ela se imagina exatamente onde ela quer chegar, sem se preocupar com como, mas imaginando a situação, a cena. Então, são vários famosos, várias pessoas que se destacam, que utilizam a lei da atração a seu favor. E eu já trouxe aqui, em programas anteriores, algumas técnicas de lei da atração, que são extremamente importantes para que nós possamos exercitar a nossa fé, para que nós possamos alcançar aquilo que nós desejamos. E hoje eu vou trazer aqui aquelas que eu acho que são assim o pontapé inicial. Se eu for começar, eu vou começar por essa. Por quê? Porque quando você muda o seu ambiente, você muda também o seu mundo interior. É mais fácil, né? Eu acho mais fácil você mudar o seu ambiente externo e utilizando ali essas informações do ambiente externo, essa energia exterior, né, vai se moldando ali e vai transformando também o nosso mundo interior. Mas vamos lá. Eu vou voltar ali no que eu disse mais cedo sobre o nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Vamos começar, gente, organizando a nossa casa, a nossa mesa de trabalho, os nossos ambientes. Que tal começar assim? Como fazer isso? É simples, gente. Tirando aquilo que você deixou ali e você achava que ia consertar e não consertou. Limpando a sujeira, sabe? Eliminando ali aquilo que está sujo, que te deixa com uma sensação ruim. Aquilo que está quebrado, que está estragado, vai retirando e dando lugar para algo novo, algo bom, algo que está em perfeita ordem, aquilo que combina com o seu estágio de vida atual. Isso pode ser feito principalmente com roupas. Sei que muita gente guarda roupas ali que não vai usar, que não combinam mais com a pessoa que ela quer se tornar, com a pessoa que ela se identifica agora. Aquela roupa servia para você no passado, mas muitas vezes você continua utilizando e nem sabe o que combina com você agora. E tirando isso, retirando, sabe? Escolhendo melhor as suas roupas, tendo mais autoestima, se cuidando mais. Da mesma forma, na sua casa ali, por exemplo, você deixa de usar aquela louça incrível, maravilhosa, e só usa aquela mais feinha, deixa para as visitas, sendo que você é merecedora, você é filha de Deus, amar o próximo como a si mesmo. Não diz que é para você amar só o próximo e te deixar de lado. Você também. Então, fazer uma coisa bonita para você, um prato bonito, colocar a mesa de uma forma bonita. Mas eu não tenho muita coisa, mas algumas coisas melhores você tem na sua casa. Então, vai substituindo, sabe? Consertando aquilo que dá para ser consertado e utilizando e a seu favor, deixando as coisas mais bonitas. Principalmente, a gente começa pela limpeza, pela organização, porque a gente sabe que estar num ambiente higienizado, limpo, isso estava inclusive na Bíblia ali, no Pentateuco, nos mandamentos ali, nos princípios, né? Não nos 10 mandamentos, mas naqueles outros princípios que Deus trouxe ali, falava muito sobre questão de higiene, de autocuidado. E hoje a gente sabe como ter higiene evita adoecimento. Antes as pessoas não tinham como comprovar isso cientificamente. Hoje a gente entende a importância de higiene, de cuidado. Então, aqueles minutinhos ali à noite, antes de dormir, está viralizado ali no Instagram, né? O pessoal contando como tira 15 minutinhos à noite para colocar a casa toda em ordem, para no outro dia, quando acordar, está tudo ali no lugar, né? Quando eu era adolescente, eu me lembro que muitas vezes eu deixava uma bagunça no meu quarto, uma bagunça as minhas coisas, enquanto minha mãe estava no trabalho. Quando faltava ali 5 minutinhos para ela chegar, ou 10 minutinhos para ela chegar, eu corria e arrumava tudo, penteava o cabelo, arrumava, me organizava, ficava mais apresentável, porque eu sabia que alguém ia ver. Então, a gente é moldado desde criança a fazer pro outro.
Olha pra você ver essa história, né? Eu sei que tem muitos vídeos aí na internet que eu gosto de assistir, que falam exatamente isso. A pessoa fica o dia inteiro sem fazer nada, tá dando a hora dos filhos, do marido chegar em casa, de alguém, uma visita chegar, vai e coloca tudo no lugar. Por que você não fazer isso por si mesmo? Coloca uma rotina ali de acordo com o que combina com você, de todo dia organizar alguma coisa. Olha o que eu faço. Eu, em algumas épocas do ano, eu começo a todos os dias pegar um item, um único item, e tirar do meu guarda-roupa, ou tirar do meu armário, ou consertar. Todos os dias eu tiro algo que eu sei que eu não vou usar mais, que eu sei que não vai funcionar mais pra mim, sabe? Seja um creme que está vencido, seja uma roupa que não combina mais comigo, ou consertar alguma coisa, uma roupa que perdeu o botão ali, que é só pegar um botão, que é só organizar. Gente, isso é tão válido, né? Uma coisa por dia, um item por dia. Em 30 dias e um mês, será colocado 30 coisas organizadas ali e tirando pouquíssimo tempo naquele dia. Né? O dia que você tem mais tempo, você pega o botão. O dia que você tem menos tempo, você olha o rótulo do produto, vê que ele está vencido e joga no lixo. Então, adaptar uma rotina para você de ter a sua vida mais organizada, sim, de ter a sua casa mais limpa, para que você possa ficar feliz em receber pessoas, para que você possa ficar feliz em fazer o seu café ou o seu chá ali, tomar naquele lugar, sentindo a gratidão por aquele ambiente todas as manhãs. Como é importante começar o dia com o pé direito, como é importante começar o dia bem, né? Então, comece a pensar nisso, a importância de organizar externamente o seu ambiente, para que a sua mente comece a entender que você está diferente e que você merece coisas melhores, mais bonitas, que você merece uma transformação, que você merece alcançar aquele seu sonho. Então, se você ainda não faz isso, gente, vamos fazer esse compromisso juntos de começar a organizar, começar a colocar as coisas no lugar, começar a deixar o seu ambiente mais bonito, aquele quartinho do seu filho que você queria arrumar, ou aquela comida que o seu marido gosta, ou aquela comida que você gosta, mas não faz há anos. Sim, comece a fazer, deixar de forma bem bonita, com capricho, né? Com muito carinho, com afeto, colocando uma energia extremamente positiva ali no que você está fazendo. Então, gente, essa orientação, ela é uma orientação simples de fazer. É claro, exige dedicação. Eu falei sobre constância e dedicação. Lei da atração, fé, não é algo que você faz, que você pode se dar ao luxo de fazer só no momento que você precisa. Não é assim. Porque a sua vida, ela acontece o tempo todo. Então, se você simplesmente deixa acontecer, aquela história, né, para quem não sabe onde quer chegar, todos os caminhos estão corretos. Não é assim, gente. Vamos saber onde nós queremos chegar, vamos saber o que nós queremos, onde nós queremos chegar, o que nós queremos alcançar. Vamos ter isso muito forte na nossa mente, muito bem determinado. E começando assim, todos os dias, eu organizo meu ambiente, eu uso a melhor louça, eu uso a melhor roupa. Aquele creme que você nunca abriu, você comprou e foi caro até. Você nunca abriu, você não passa, você não utiliza. Por que não utilizar, sabe? Por que não cuidar do seu corpo? Por que não fazer aquela situação, você, amanhã eu começo a academia, amanhã eu começo pelo menos uma caminhada, amanhã eu começo deixando sempre para depois. Vamos fazer com que o hoje seja o dia importante, com que hoje você se mova, vai mostrando para sua mente que você se transformou, vai se convencendo, vai fazendo de conta, vai convencendo a si mesmo que você é capaz, vai trazendo um ambiente mais bonito, agradável, com flores, se for possível, mais limpo, harmônico. Quem não gosta daquela sensação de chegar e ver tudo cheiroso, limpo, tudo organizado? Todo mundo gosta. Então, o primeiro desafio, sabe, eu acho que o mais importante para quem está começando é exatamente esse: colocar a casa em ordem, colocar a vida em ordem, dar o primeiro passo dessa maneira. Não é difícil, eu tenho certeza que só vai te trazer sensações e pensamentos positivos, que vai ser realmente transformador. É um ótimo passo inicial e eu te convido a dar esse primeiro passo.
Então, gente, nós já começamos aqui trazendo a primeira técnica, que é colocar a casa em ordem. E aí eu já trouxe, como eu disse para vocês, algumas técnicas aqui que eu utilizo que são extremamente válidas, mas vou trazer mais uma aqui, que é o poder da palavra. É o falar bem de si mesmo, criar um compromisso de utilizar a sua palavra ao seu favor. Aquilo que você fala, combinar, ser condizente com o que você deseja. O Deus criou a vida, né? Criou o universo, nos criou através do verbo, através da palavra. Olha como transformadora é a palavra. Sim, gente, a palavra, ela é transformadora. Ela tem uma energia muito intensa ali envolvida. Jesus, ele sempre perguntava: o que queres que eu te faça? Ele sabia exatamente que aquela pessoa queria ser curada. Ele sabia exatamente o que aquela pessoa desejava. Mas ele fazia questão absoluta de perguntar o que a pessoa queria. E ele era também muito específico em dizer que a sua fé te salvou. Ou seja, ele não conseguiria, ele não poderia fazer aquilo se a pessoa não aceitasse, se a pessoa não quisesse, se ela não abrisse brecha, se ela não abrisse espaço, se ela não abrisse as portas ali para aquela bênção, né? Então, eu quero que você faça um compromisso com aquilo que você diz, com a sua palavra, com o verbo, com o que você está falando, com o que você está manifestando. Sabe aquelas brincadeiras de falar: eu sou tão boba, eu sou tão desastrada, nada dá certo para mim. De ficar ali com uma modéstia, de querer se diminuir, às vezes perante o outro, querer se diminuir para falar assim: eu não sou uma pessoa soberba, não sou uma pessoa snob, eu respeito o outro. E aí já a gente acha que isso, né, que ficar no mesmo patamar que o outro, respeitar o outro, é se diminuir. Gente, não é assim. Nós podemos respeitar as pessoas, amar, auxiliar as pessoas de uma outra forma. Não é se autodepreciando. A pessoa diz: aconteceu uma coisa ruim comigo. Comigo é pior. Comigo é pior, você não sabe o desabafo. Gente, quantos diálogos assim a gente não presencia todos os dias. E quão errado é falar assim. A pessoa, às vezes, ela vai chegar para você se queixando, se lamentando. E aí, ao invés de eu querer me comparar e dizer que para mim é pior, mesmo que na minha cabeça eu passe isso pela minha cabeça, eu posso simplesmente dizer: olha, você vai conseguir superar, né? O que você está fazendo para superar? Olha, talvez você possa fazer isso. Realmente trazer alguma orientação ali que transforme a vida da pessoa sem precisar se menosprezar, se depreciar. Até porque, às vezes, gente, a gente acha que é elegante, a gente acha que é legal nos compararmos ali, ficar no mesmo patamar, mas às vezes, quando uma pessoa fala: meu dia foi péssimo, você acredita, meus exames deram errado. A pessoa está querendo desabafar, ela está querendo falar sobre aquilo, não sabe nada sobre lei da atração, e aí eu já entro cortando: nossa, comigo é pior. O que eu estou fazendo? Eu estou invalidando o sofrimento daquela pessoa que não tem a menor noção do que é a lei da atração, não tem a menor noção de como deveria utilizar a palavra a seu favor, né? E aí, eu estou tirando ali aquele momento que aquela pessoa queria desabafar, falar de si, tirando o foco dela e trazendo para mim. Isso é deselegante. Isso é extremamente deselegante, né? O ouvir o outro é uma forma de ser elegante, de ser cortês, de ser gentil, dar oportunidade para que o outro se manifeste. Mas aí sim, depois que o outro falar, a gente pode encontrar ali, ficar imaginando e pensando numa forma de transformar aquilo de uma forma positiva. Poxa vida, nossa, seus exames deram assim, mas o que você pode fazer para transformar isso? Não, me passou o remédio. Você vai tomar o remédio? Que bom. E o que mais? Pediu para fazer atividade física. Olha que legal. Então, não deixa de fazer atividade física. Vamos incentivar a pessoa de uma forma positiva. E eu sei que muitas pessoas acham que precisam falar de forma negativa de si mesmos para poder se sentirem pertencentes ali ao outro, para poder não parecer snob, não parecer ali uma pessoa arrogante. Mas nós podemos ser gentis, educados de uma outra forma, sem nos depreciarmos, sem utilizarmos a palavra contra nós mesmos, sim, utilizando a nosso favor, dizendo: poxa, eu agora só
acontece comigo coisas boas, eu agora estou cada dia melhor, eu agora estou me transformando continuamente. Vamos fazer isso também, faça assim, sabe? De uma forma, claro, não com autoritarismo, encontrando ali um equilíbrio, um bom tom. Mas eu te convido, gente, a fazer esse compromisso, né, de utilizar a palavra para te abençoar e abençoar os outros também. Usar a palavra, falar de forma altiva ali, abençoando seus filhos, abençoando aquilo que eles fazem de bom, elogiando o poder que o elogio tem. Gente, é fantástico. Ele é realmente transformador. Então, use a palavra para elogiar uma pessoa que você ama. Utilize a palavra para trazer benefícios para as pessoas que você deseja bem, que você quer bem, né? Vamos utilizar as palavras totalmente a nosso favor a partir de agora. É um compromisso. Eu te convoco a fazer isso, sabe? Eu não abro mão que você, a partir de agora, se você assistiu esse programa, se você assistiu tudo, poxa, é porque esse programa ele foi feito para você, porque a palavra são as frases, são as transformações que você precisava ouvir. Então, poxa, foi feito para você, com muito carinho mesmo. Então, coloque em prática, não desperdice esse conhecimento, não desperdice essa oportunidade. Use, utilize a palavra ao seu favor. Vá, faça como Michael Jackson fez. Vá à frente do espelho todos os dias, é rapidinho, gente. Vá de forma altiva, como uma guerreira, talvez não como uma guerreira, porque o guerreiro ele tem que batalhar, brigar muito, mas como uma vencedora, como alguém extremamente abençoado, né? Eu tenho um lema de dizer que eu sou a pessoa mais sortuda que eu conheço. E eu utilizo isso, gente, olha para vocês verem. Quando meu filho era pequenininho, tinha o Ben 10 ali. E olha que história interessante, né? Assim, fora do comum. Mas ele tinha o Ben 10. E num determinado momento, aquela menininha lá do desenho, que eu esqueci o nome dela agora, ela se transformou na garota de sorte. E aí a gente começou a brincar desde então, que ele era o Ben 10 e eu era a garota de sorte. E a partir de então, a gente sempre brinca. Eu sou a garota de sorte. E ele foi crescendo, já tem 21 anos agora, mas eu sempre falava isso. E eu comecei a utilizar essa frase na minha vida. E eu sou uma pessoa extremamente sortuda mesmo. Assim, são coisas que acontecem na minha vida que você fala, gente, não é possível que eu estava no lugar certo, na hora certa, e isso aconteceu. Se vai ter um sorteio, eu vou ganhar. Quando eu estou para estacionar, a vaga, num lugar extremamente difícil de estacionar, a vaga aparece. Alguém me convida para fazer exatamente o que eu queria. Faço viagens incríveis. Então, gente, eu comecei a falar isso, olha, de uma forma totalmente despretensiosa no passado. E eu falo até hoje, porque eu me sinto uma pessoa muito sortuda, né? Então, eu peguei essa espécie de avatar para mim, para falar que eu sou sortuda, e eu sou uma pessoa sortuda. Se hoje eu for colocar ali situações que acontecem de forma prática, eu sou realmente uma pessoa muito sortuda. Então, a palavra, ela tem muito poder transformador. E a partir de agora, talvez não se levantar e ir para frente do espelho como um guerreiro, mas como a pessoa mais sortuda que você conhece, ou como a pessoa mais abençoada que você conhece, porque o guerreiro tem que lutar, né? Aí a gente vai aprendendo depois sobre lei da atração, como se posicionar e como imaginar e como falar a nosso favor. Já é um outro passo, né? Um outro patamar que também vai chegar o momento de trazer aqui no programa. Mas o que eu quero de fato é que você hoje entenda sobre persistência, sobre gratidão, sobre se convencer e sobre como te abençoar todos os dias utilizando a palavra ao seu favor, trazendo somente bênçãos para a sua vida através daquilo que você fala e também bênçãos para a vida das pessoas que você ama, para a vida das pessoas que você quer bem, utilizando elogio e palavras positivas em relação a essas pessoas. Oi meninas, hoje eu tô aqui na Mai Menina para convidar vocês a vir conhecer a nossa nova coleção. Temos modelos tendência e cores que são a última moda da estação. Para quem ainda não conhece a nossa loja, nós ficamos aqui na região da 44, no Shopping Galo, Corredor Cianorte. Trabalhamos com varejo e atacado e enviamos para todo o Brasil.
Aqui não é menina, nós trabalhamos com peças atemporais de alta costura, muita qualidade para você, mulher moderna, modesta e quer estar sempre na moda sem perder o seu charme e feminilidade. Nós estamos aqui com um sucesso estrondoso para conhecer as mentes brilhantes por trás da Fast Escova e do Fast Spa. Estamos com a Márcia e com a Michele. Vocês duas, né, vieram já de carreiras consolidadas em outras empresas, né? E conta pra gente como foi esse start para empreender e começar o próprio negócio de vocês. Que a ideia surgiu de uma dor, de uma necessidade, né? De uma mãe empresária, que não tinha tempo, não tinha dinheiro para poder seguir os padrões normais do salão de beleza. E quando surgiu a ideia da Fast Escova, foi justamente mudar a história do tempo da mulher. Quem é o dono do tempo? É a mulher. E tudo isso contribuiu para que hoje a Fast Escova fosse um sucesso. E hoje, por mais que a gente trabalha até mais, né, do que na CLT, mas em contrapartida a gente consegue fazer uma gestão do tempo mais adequada. Eu e a Michele, a gente se conhece desde 2009, quando nós trabalhávamos juntas na Avon Cosméticos, nós éramos CLT. E aí, em 2015, eu decidi deixar a CLT para empreender. E para você, Márcia, qual que você acha que foi o seu maior desafio quando você decidiu entrar para o empreendedorismo? Teve barreiras por ser mulher? Não teve? O que você fala pra gente sobre isso? Nunca. Nós nunca enfrentamos nenhum problema por empreender e ser mulher. A gente sempre soube da nossa identidade, da nossa capacidade, daquilo que a gente poderia de fato fazer ou não. Então eu particularmente nunca tive nenhum problema por empreender e ser mulher. Hoje vocês aqui se dividem, Márcia, marketing financeiro, Michele está em qual área hoje aqui na empresa? Sim, hoje a gente se divide, né? Hoje eu atuo mais na área comercial, tanto B2B quanto B2C, e a Márcia mais na área operacional. Para algumas pessoas acaba sendo um tabu que é a sociedade, né? Temos aqui uma sociedade entre duas mulheres fortes, mas cada uma com uma história, com uma cultura diferente. E o que vocês acham que pode agregar mais numa sociedade? Às vezes a pessoa quer começar a empreender mais sozinha, ela não domina talvez todas as áreas, né? Eu acho que tem um tabu, né, Michele? Que uma coisa foi virando uma questão negativa da sociedade, mas o problema em si não é a sociedade. São os contratos mal feitos, os acordos mal feitos, né? A sociedade em si, na nossa visão, é uma bênção. O que não é adequado é quando a pessoa começa uma sociedade de qualquer forma. Mas quando você se dispõe a fazer o que precisa ser feito dentro de uma sociedade, a sociedade é uma bênção. E a gente fala muito assim, uma sociedade, ela nunca é perfeita. É igual casamento, nunca é perfeito, né? É sempre a gente dar um olhar para o local certo. No início vocês já tinham esse objetivo, começaram já pensando grande, foram dando um passo de cada vez. Onde é que a Fast Escova vai chegar? É interessante, né? Porque quando nós começamos, o nosso número mágico era 100 lojas. Mas nós servimos a um Deus que faz infinitamente mais que pedimos ou pensamos, né? Então a gente pensava em 100 lojas. Ele já nos entregou quase 400, né? Porque aqui são 300 em operação. E ainda tem lojas que estão no processo de obras, que vão inaugurar aí ao longo de 25, 26. E hoje a gente já fala abertamente sobre esse projeto de levar a Fast Escova para fora, ou ainda está algo interno, vocês ainda estão estudando? A gente já pode falar sobre isso? Nós estamos estudando isso, sim, com certeza, né? É um grande desejo nosso. Entretanto, a gente ainda tem a visão que tem muito que ser feito no Brasil ainda. Ainda não chegaram lá, mas elas já mudaram, já inovaram novamente, né? Transitaram da beleza rápida para a saúde e bem-estar também, com foco em fast. Como que foi essa transição? Essa ideia surgiu de quem? De onde? Como que está sendo a implementação do Fast Spa? O Fast Spa nasceu
há 3 anos atrás. A gente já entendeu a necessidade do mercado porque era uma dor nossa. A gente entendeu que era um mercado burocrático, difícil, caro. E nós pensamos o seguinte, vamos montar um Fast Spa? Vamos fazer o que a gente fez com a Fast Escova? Vamos trazer esse bem-estar? Porque a gente pensa muito, não no tratamento da doença ou do problema, mas na prevenção. E a prevenção passa por esse momento de se cuidar. Há 1 ano atrás, nós abrimos a nossa primeira loja aqui em Goiânia e pilotamos ela por 1 ano. Nesse 1 ano, nós atendemos 10 mil clientes, Nossa. validamos o projeto e há 3 meses atrás nós começamos a nossa expansão. Hoje já somos 20 lojas no Brasil. Mesmo? Né, Olha, não sabia, gente. Sabendo aqui com vocês. Vamos terminar 2025 já com 5 lojas em funcionamento, né? E uma perspectiva de vendermos aí, chegarmos ao final do ano com 30 lojas vendidas. A gente está falando aqui de uma franqueadora com 300 lojas inauguradas, um outro projeto já sendo executado e o tempo da Michelle e da Márcia para se cuidarem, para terem esse bem-estar também. Como vocês fazem esse equilíbrio? Ana, para mim é uma questão de prioridade e disciplina, né? Então eu não abro mão do meu treino pela manhã, de uma alimentação limpa pela manhã. Então eu sempre priorizo, entendendo que isso faz parte da minha produtividade. Para a gente finalizar, a gente estava aqui diante de 2 histórias muito inspiradoras de empreendedorismo. As meninas empreendem um ramo que estimula. Eu sou muito grata a você que esteve comigo até agora, que ouviu esse programa do início ao fim. Te convido para me seguir aqui através desse QR Code nas redes sociais. Me conta a sua história, me conta os seus objetivos. Traga seu testemunho, quem sabe eu não posso trazê-lo aqui, assim como hoje eu falei sobre histórias de outras pessoas, o Rei do Pop, contei uma história do meu filho, uma história minha e de outras pessoas aí que são tão admiráveis na vida pública. Quem sabe eu não trago, né? Você não é essa pessoa admirável que vai trazer a sua história aqui também. Eu te convido para essas redes sociais, te convido para estar aqui conosco no próximo sábado, das 20 às 21 horas, assistindo todo o programa, mais uma vez. É uma honra tê-lo aqui. Sou muito grata mesmo e te desejo uma semana muito abençoada. Até o próximo sábado. Muito obrigada.